pode alinhar isso tudo, tá? Então, tá ok. Tá bom. Tchau, tchau. Mas é assim mesmo, é precisa que o médico encaminhe para atendimento, é? Aqui é assim. Caramba. Cena 2. Produção de documentos psicológicos. Ai, que bom que te encontrei. Queria falar com você sobre aquela situação pontual que eu tinha precisado demitida. Aquela criança que eu estava atendendo, lembra? Ah, sim, sim. Então, já resolvi. Já mandei para o juiz, né? E falei mesmo que essa criança não pode ficar com esse pai. Aliás, ela não pode nem ver esse pai pelo menos por 5 anos. Esse pai é agressivo, violento e tomara que o juiz acate o que eu coloquei no meu documento. Mas assim, você atendeu esse pai? Claro que não, Deus me livre no meu consultório. Não, eu conversei com a mãe, ela é uma pessoa muito sensata, muito lúcida, consciente. Ela me explicou direitinho, eu fiz o documento e encaminhei para o juiz. Mas agora eu preciso correr, que eu estou com pressa. Depois eu te conto, tá? Cena 3. Práticas alternativas, complementares e integrativas. Gente, como é que eu vou aquecer as minhas mãos? Está nublado, né? Porque os clientes começam a chegar, os pacientes. As pedras! Cena 4, remuneração e carga horária. E aí? Ah, como vai? Tudo bem? Muito tempo, hein? Certo. Desde a nossa formatura, a gente nunca mais se viu. Estou aí na luta. Tá trabalhando? Comecei a trabalhar, mas já estou procurando um novo emprego. Como assim? Olha só, R$800 por mês, sem nenhum benefício, carga horária de 40 horas. Quem merece, né? Tem que falar outra coisa. 40 horas. Por 6 reais. E as nossas 30 horas? Onde foi parar? Boa tarde, meu nome é Jaqueline, estou colaboradora. Fica melhor. Bem, a nossa proposta, né, nós trouxemos essas 4 cenas, né, são cenas provocadoras, podemos dizer assim, né, e que são temas, né, que estão aí circulando no meio psi. Né? Então, a primeira cena, cadê a primeira cena? Por favor, primeira cena, a plaquinha da primeira cena. A cena 1, né? Nós temos aqui a saúde suplementar, né? Representada aqui pelo nosso colaborador também, Paulo Vitor. Né? Falamos de algo que está atravessando aí, né? Quem trabalha com plano de saúde e outras questões. Cena 2, né? A nossa produção de documentos psicológicos, nós temos aqui na psicóloga, né? A Tatiana, Jaqueline, né? E aí fizemos essa parceria, né? Para a gente pensar um pouco a respeito da produção, elaboração de documentos, como é que isso está acontecendo por aí, né? Cena 3, práticas alternativas, complementares, integrativas. O que é isso? Acontece? Pode, não pode? É isso mesmo? Próximo, remuneração e carga horária, né? Tivemos aí a participação do colaborador, né, Edson Petrônio, da Liliane, também fiscal, ela também, a Tatiana também fiscal, né, aqui do conselho. E aí, né, 4 a carga horária, né, pois é, trabalhamos tanto, né, queremos um salário bom, né, como é que é isso? Então, passo agora a bola aqui, né, adiante, para a gente, né, conversar e pensarmos, né, sobre iniciarmos nessa provocação.
ideia, gente, é que a gente possa discutir. Né? Se alguém quer falar alguma coisa, quem quer contribuir, foi apresentado ali com as cenas, fique à vontade. Meu nome é Alisson, sou estudante de psicologia e estou passando por 7 períodos nessa vida. Obrigado por me conhecer. Me mais intenção de ouvir, mas eu sempre falo. Por coincidência, eu fiquei assim, caramba, porque a primeira cena, hoje eu liguei, eu acabei de fazer um plano e aconteceu exatamente isso. Eu já tinha ouvido falar, mas eu tinha esquecido desse detalhe do encaminhamento. A fala foi igual a do. Até o comentário dele foi mais ou menos o meu. Minha mãe estava do meu lado e eu liguei, você já pegou seu encaminhamento médico? Mas como é que o médico vai ser mais do que psicólogo, se eu preciso ou não de uma atenção, ou fazer ou não? Até porque o estudante é recomendável, né, que ele faça e tal. Foi exatamente essa cena. Então, eu fiquei meio indignado, você acha que não diz respeito aos princípios, porque se pressupõe que você tem uma pessoa que tem um saber e vai te encaminhar aquilo ali, vai fazer como um médico faria, porque na verdade a gente na faculdade hoje conversa, tudo hoje, né, a gente vai modificando com o tempo, né, o que se aprende, mas hoje se fala muito sobre o que falta de repente ao médico, nessa questão de se humanizar, de ver o paciente com uma visão um pouco diferente, de uma relação melhor, inclusive entre as áreas, mas essa questão assim, não fez o menor sentido para mim quando eu liguei para voltar a fazer análise. Eu fazia análise com um centro psicológico que apareceu há pouco tempo, e para voltar a fazer, né? E de repente o médico vai me dizer se eu tenho que fazer ou não. Por mais que ele se abstenha de opinar e me repasse, né? Teve aquela questão do lado do médico há pouco tempo, que eu acho que é uma consequência, aparentemente, uma proteção, sei lá, disso, né? Eu fiquei mais ou menos com essa reação de indignação, né? Quer dizer, para consertar meu carro eu tenho que ligar antes para o cara que desenhou ou para alguém que trabalha com automóvel. Quer dizer, qual é o problema, qual é a questão, por que eu quero, vou chegar para o médico e dizer o quê? Tá doendo minhas costas, eu quero fazer análise, eu sou obeso, eu quero fazer análise, eu acho psicológico, como é que eu vou chegar para ele e vou justificar? Né? Se eu já acho que é psicológico, se a pessoa está ligando e ela tem alguma... eu liguei para o consultório da psicóloga, eu não liguei para a amigo, eu não liguei para o plano, eu liguei para a psicóloga. Então ela podia, acho que ela tem que ter se o plano confia no profissional, o encaminhamento tem que ser feito por esse profissional, senão simplesmente não confia, tem que passar antes por alguém para ver se vai deixar o psicólogo sair para brincar. Vamos dizer assim, o médico vai decidir se o psicólogo vai trabalhar ou não. Basicamente isso, né? Mas aconteceu hoje, isso é uma coincidência incrível, então é bem atual mesmo. A questão Gostando de você. Continua atual, tá? Obrigado. Alguém quer mais? Mudança de apresentação? Eu acho que até para poder atender, tem que ir lá um F, qualquer coisa. Então acaba rotulando a pessoa. A pessoa, às vezes, não é aquilo. Ela está passando por um momento que apresenta aquelas características, mas ela não é. Aí, mas vem, cola o rótulo. Então, isso também eu acho que não ajuda para o atendimento e até pode complicar um pouco mais a pessoa o cliente, o paciente que vai ser atendido já com aquele rótulo nas costas. Esse rótulo quem dá seria o médico ou para o psicólogo? Não, porque aí tem que ir ao médico. Aí o médico vai encaminhar, então ele vai olhar na CID-10, uma DSM, uma DSM-4, DSM-5, e o médico vai colocar aquele módulo ali da CID para justificar a necessidade do encaminhamento. Se for uma angústia emocional, preciso do encaminhamento do médico para poder lidar com a minha angústia emocional, tem que ter um F ali. Acho que um questionamento também que
dúvidas sobre essa questão da autorização é assim, para você fazer um atendimento psicológico, para você ser atendido, você precisa de uma chancela, você precisa de um médico. Que autonomia é essa? Que eu, enquanto profissional, para que eu possa ser credenciado no plano de saúde para atendimento, eu preciso que o médico faça isso, sem contar também na minha questão de remuneração. A remuneração de um atendimento do plano de saúde é baixíssimo. E pensar assim também, se a gente for pensar nessa questão trabalhista, a grande maioria se formou em universidades particulares, faculdades particulares. Quanto investimento eu fiz, pelo menos 5 anos de formação, mais 3 anos de especialização, mais 2 anos, 3 anos, se você se interessou também pela pesquisa de mestrado, mais 5 anos de doutorado. Enquanto profissional, eu fazer um atendimento clínico, eu receber um valor ínfimo em termos de investimento financeiro, mas aí o nosso investimento também emocional, o nosso investimento intelectual durante todo esse período por algo que a gente acredita e que a gente ama fazer. Para o encaminhamento, periodicamente, o psicólogo deve encaminhar um relatório do atendimento, da necessidade da continuidade. Aí continua o F. Sim, continua o código lá, de diagnóstico, para poder justificar mais um pedido de autorização. Mas é um número de atendimento específico, pelos próprios planos de saúde, que eu acho também um absurdo, porque só o psicólogo tem como saber como está o andamento daquele paciente, né? Se ele tem condições de estar naquele período, um número específico dado. São 28 confissões que são Acho que autorizadas no plano. Nós vamos para 28. Por isso que eu preciso de patologia. Porque os médicos, eles vão, de acordo com a patologia, o médico vai gerar outras sessões. O máximo de 40, o mínimo de 28. Por isso que ele precisa ter dentro de alguma indicação quadrada. Para chegar a 40 tem que ter um relatório. Não necessariamente. Isso, o médico vai colocar qual é a patologia que ele vai estar indicando, né? E aí, por aí vai ser o número de atendimento. Essas questões aí apontando é que o ato médico, apesar de não ter passado, ele acontece, né? O ato médico na prática acontece. Para gravar. Só para. Então, na prática, o ato médico continua acontecendo. E aí, para ressaltar, nossa intenção não é fazer uma discussão aqui, tá? Mas a gente não tem a pretensão de trazer uma resposta para o psicólogo faça isso ou aquilo. Quanto a isso, a gente tem uma conselheira, uma comissão aqui que vem se debruçando nesse assunto, discutindo isso, essas questões mais profundamente, vai fazendo um movimento para o conselho, né, se posicionar frente a isso. Alguém quer falar mais desse tema? Eu quero observação. Sim. Não, puxar uma outra questão. Completando o que a colega falou, eu esqueci seu nome. Glauciente. Então, completando o que a colega Glauciente falou, essa questão do voto. E se você vai com uma pessoa que não, sei lá, que não entende nada de psicologia, que foi encaminhada, ou que tem por alguma razão tendo lá, com um questionamento, preciso ou não preciso, eu sou normal, aquelas perguntas que a pessoa está se fazendo, o que possa estar passando pela cabeça da pessoa. Ela vai conversar de repente com um médico, e ele vai dizer que você precisa, sim, vai te encaminhar, então, você precisa de psicólogo, porque aquilo também pode significar para a pessoa de estar sendo encaminhada, que já uma confirmação de alguma coisa, que ela poderia de repente conversar e se trabalhar isso de uma outra forma. Eu não tenho prática nenhuma, mas assim, imagina um questionamento de uma pessoa, o quanto aquilo ali pode estar rotulando e confirmando o que ela mesmo pensa, né? Dessa necessidade. Tem um problema, eu sou anormal, eu preciso, caramba, então é mais grave do que eu pensei, que o médico falou que eu preciso, já era. Então eu acho que é importante, isso aí significa bastante coisa, tem um peso considerável. Patologiza, né?
paciente, que ela veio com um diagnóstico de síndrome do pânico. E na minha avaliação, eu tinha visto que não era uma síndrome do pânico, era uma ansiedade generalizada. Mas ela acreditava que era isso. E isso dificultava até mesmo na terapia, porque ela discutia comigo. Né? Eu tenho síndrome do pânico. E também não adiantava eu, como psicólogo, dizer para ela, não, você não tem síndrome do pânico. Acho que o processo vai mostrando a ela, né, que ela não está enquadrada naquele diagnóstico feito por um outro profissional. Não é discordando do profissional, mas que talvez aquele médico não tinha ainda uma perspicácia de saber realmente. Porque a gente sabe que muitos médicos na rede de saúde pública não tem tempo de parar para conversar. Ou então médicos mesmo particulares têm já essa cultura de quanto mais eu atendo, melhor para mim. Então, o cara chega falando, dando uma característica dele, né? Aí isso, vai lá. E a gente não trabalha dessa forma, né? A gente sabe que uma entrevista, a gente faz uma primeira entrevista, mas a entrevista, ao decorrer das sessões, a gente vai continuando analisando para ver realmente aquela pequena observação que a gente tem no primeiro momento do atendimento, no momento da primeira entrevista. Exatamente, numa primeira entrevista não tem como você saber, você fechar um diagnóstico, né? E aí no processo você vai adquirindo essa observação aos poucos para ver se realmente ele se enquadra ou não. E talvez ele até venha com uma ansiedade muito grande sobre um determinado assunto que ele não está conseguindo passar ou está conseguindo resolver na sua vida. E às vezes, no processo terapêutico de um determinado tempo, ele consegue lidar com aquilo muito bem e aquele diagnóstico passa a não ser aquele diagnóstico. Né? Muitas vezes a gente, na clínica, a gente vê isso acontecer várias vezes. Ele mesmo dá uma resolução, uma solução para aquele problema dele, porque a gente, como psicólogo, a gente não resolve o problema de ninguém, a gente orienta o outro a obter resultados que ele já tem, mas ele não consegue ver. Né? E a gente vai trabalhando essas questões, fazendo com que ele encontre esses caminhos que ele mesmo tem. Né? E se a gente for resolver os problemas dele, a gente pode influenciar as nossas crenças diante do tratamento e tudo mais. Acho que é por aí que a gente... Vamos lá? E algumas linhas não trabalham com diagnóstico. Algumas linhas não trabalham com diagnóstico, né? E a clínica é uma construção, né? É um afeto, né? O afeto vai tanto do psicólogo quanto da pessoa que está sendo atendida. E não é um médico com hegemonia de saber, se não saber, ele é maior para saber o psicólogo. Então ele está ali para poder, numa primeira consulta, já decidir, já dá um diagnóstico, dá um CID, um DSM, e aí você encarcera tanto o psicólogo quanto o paciente. Né? É engraçado que nós, como psicólogos, né, a gente tem uma instituição que nos ampara como profissional, e a gente às vezes fica se perguntando, né, o conselho não faz nada por isso? Não, o conselho faz, porque ele pode, até o limite que é dado a ele fazer, né? Tanto os regionais quanto o federal. Eu queria até que o próprio Novaes falasse um pouco sobre isso. Na realidade, desde a intervenção inicial, que a gente equacionou bem o problema. Né? Se trata do ato médico da prática. Certo? Desde que a gente assumiu aqui, você,
mais de 2004, que o sistema conceito de psicologia, nacionalmente, vem tendo uma luta encarniçada contra o ato médico. Essa luta não terminou porque, na realidade, continua pairando sobre nós o fantasma do ato médico, que, embora não tenha passado no Congresso Nacional, pode, a cada momento, ser revivido, renascer e nos atropelar aí. E essas prescrições dos planos de saúde, esse medicamento do médico, vejam bem, o que estava lá no projeto do ato médico, e que foi objeto de luta, todos os outros conselhos da área de saúde, excetuando, é claro, o Conselho de Medicina, que era ele que estava fazendo essa proposta, era que não apenas o diagnóstico e o encaminhamento para, por exemplo, serviço de psicologia, fosse feito por um médico, mas a prescrição de tratamento. Então, o médico poderia ou deveria dizer, olha, o melhor no seu caso é o tratamento psicanalítico, ou cognitivo comportamental, ou fenomenológico existencial, sabe? Chegava a absurdo desse tipo. Não estava dito claramente na lei, mas dizia isso, simplesmente. O diagnóstico e a prescrição da terapia é exclusividade do médico. Enfim, a gente viu toda uma série de absurdos a que isso é conduzido. Especificamente no caso dos planos de saúde, é porque é uma portaria da ANS, Agência Nacional de Saúde, que é quem trata da saúde suplementar, e que estabelece isso, que tem que existir um encaminhamento médico. A gente sabe que muitas vezes algumas instituições, especialmente órgãos públicos, por exemplo, eu sei que a Petrobras e alguns anos atrás eu estive caminhando com furnas, etc., estavam se preparando também para fazer isso. Algumas instituições driblam isso, e não é necessário o encaminhamento do médico para o psicólogo, já pode fazer isso diretamente, basta o cliente ou o paciente dizer eu quero um tratamento psicológico e eles encaminham simplesmente sem ser necessário passar pelo médico. Mas veja, é uma luta que a gente tem que levar continuamente. E é uma luta que depende muito de uma articulação de todos os conselhos regionais e de todos os conselhos da área de saúde, que são o médico evidente. Por quê? Porque se decide, de um modo geral, no plano federal. A lei, o projeto de lei do ato médico, por exemplo, era um projeto de lei que estava sendo discutido no Congresso Nacional, a ANS é uma agência nacional, enfim, é tudo decidido, digamos assim, no plano federal. Então é necessário uma articulação muito grande entre os regionais, de todas as áreas da saúde, para poder realmente tentar avançar e modificar um pouquinho essa situação. Depende também dos profissionais, nós juntos. A gente perdeu também as 30 horas por falta dessa união também, como a gente fala muito dos médicos, mas os médicos têm muita força nesse sentido corporativo. E os psicólogos, acho que estão começando a aprender isso, Porque quando afeta um psicólogo, afeta todos os psicólogos do Brasil. A gente está vendo isso nas 30 horas. Então, acho que é por aí. Alguém mais quer falar? Vamos falar de outros assuntos também. Sobre relatórios. A ideia é a gente trabalhar, não precisa necessariamente ficar preso nesse tema, tá? Foram 4 enquetes, a gente levantou 4 questões, tá? Mas, além disso, a gente tem outras temáticas ali colocadas no quadro, na parede, tá? Que a proposta, então, se aquelas questões levantadas aqui não bateu para você, não é questão que você quer discutir, quer trabalhar aqui,
pode ficar à vontade para levantar lá, destacar um tema daquilo para a gente poder discutir. Tá? Essa é a proposta nossa. Alguém quer ir lá buscar um tempo? E aí é para todos discutirem, né? O que você vai pegar lá, você tem, né? Vai, pega lá. O ato de pegar é o... É trazer para a roda. Trazer para a roda. Para a gente dialogar. Então, a Priscila pegou teste psicológico. A gente pode... Você quer começar? Você mesmo falando? Eu trabalho com avaliação de condutor de veículo e a gente é uma determinação do CONTRAN, né, Conselho Nacional de Trânsito, que a gente aplique nos condutores que vão, futuros condutores ou condutores que trabalham com uso remunerado, fazem uso remunerado da carteira, teste psicológico. Então, assim, no Rio de Janeiro, nós temos, todo o Brasil, né, nós somos obrigados a aplicar, verificar 6 áreas, avaliar 6 áreas, e no Rio de Janeiro nós ainda podemos escolher quais testes aplicarmos para cada habilidade, característica. Em outros estados, ela vem dizendo assim, AC, atenção concentrada, valor grave, personalidade, você não pode nem escolher o teste. A questão é, meu posicionamento sobre o teste psicológico é que eles não são adequados e não se prestam ao que prometem, estão disponibilizados na rede, são classificatórios, normatizantes, não abarcam a pluralidade do povo brasileiro, enfim, embora estejam já ser avaliados pelos satélites, estejam regulamentados, mas ainda assim não, as amostras são discrepantes, enfim, tem uma série de questões aí. E ainda assim nós somos obrigados a avaliar a partir do teste. Não existe nenhuma outra maneira. E quando você vai fazer, quando você atende o candidato, depois você tem que disponibilizar o resultado daquele atendimento, daquele teste, na rede, na verdade é num sistema que vai direto para o Detran, e aí você tem que dizer se é médio inferior, se é inferior, se é superior, você só tem essa saída, você não pode ter nenhuma outra técnica. E você disponibiliza também o laudo, você tem que fazer um laudo correndo e disponibilizar em até 24 horas depois o laudo na rede, e qualquer outra pessoa que tem uma senha mágica, uma senha assim, maior ali dentro, tem acesso a esse laudo. Então eu fico pensando assim, estou falando na área da avaliação psicológica para condutor de veículo, mas de uma forma geral, a gente tem que pensar qual é a função e qual é a relevância da aplicação de teste, e assim, se é essa a única condição de avaliação. Uma entrevista, numa aplicação coletiva, uma entrevista que dura 5 minutos, porque as pessoas já chegam lá para fazer uma bateria de 6 testes, fica 3 horas naquilo, estão desesperados, né? Paga-se uma grana muito alta para tirar a carteira ou renovar, e aí a entrevista é rápida e você está avaliando o quê? A que serve a aplicação do teste? Alguém aqui trabalha nessa área, uma avaliação psicológica? Tem alguma questão? Acho que não. Bem, eu tenho experiência enquanto professor, durante 30 e poucos anos, quase 40 anos, professor, nesta área, métodos e técnicas. Não me lembro, você deu aula da psicologia lá na Celso Lisboa, né? Enquanto titular da cadeira de métodos e técnicas psicológicas, etc. E em 1971 eu fiz o concurso da Fluminense, da Niterói, e passei nesta área, métodos e técnicas. Depois surgiu várias outras, etc. Mas
qualquer modo nesta área. Então eu dei ao teste psicológico, avaliação, etc. Além disso, eu trabalhei durante cerca de 20 anos no Instituto ISOP, Instituto de Seleção e Orientação Profissional, aplicando o teste psicológico, então, especificamente o medical, o Centro Diagnóstico Municipal. Enfim, há muitos anos que eu escuto um mantra. A avaliação psicológica não é só aplicação do teste. Infelizmente, é um mantra que não produz resultado nenhum. Totalmente inútil. Porque o mantra, pelo menos, segundo o pensamento, etc., é algo que você repete para que ele tenha realmente a eficácia, para que ele possa realmente ter algum efeito positivo, digamos assim. E esse mantra, absolutamente, até agora, eu não vi concretizado na prática. Existe uma visão crítica sobre o teste psicológico que não é absolutamente recente, nem desde há muito tempo atrás. Na década de 50, por exemplo, um autor norte-americano fez uma crítica aos testes psicológicos, dizendo que eles se constituem numa profecia autorrealizadora. Você aplica o teste de uma pessoa, o teste de personalidade, por exemplo, diz que ela tem isso, essas características, etc. tal, transmite a ela e ela passa a ter essas características por força da sugestão, da influência disso. Alguém falou aí, quando estava do rótulo que coloca as pessoas, quando o médico caminha para o atendimento psicológico, é mais ou menos a mesma coisa, né? É uma profecia autorrealizadora. Não quero entrar aqui na discussão, porque eu sou conhecido, as lutas políticas, etc. e tal, de certo modo é difundido por aí de que eu sou contra a teste psicológico. Não é o caso. Apenas eu considero que você amarrar, limitar a avaliação psicológica ao uso do teste psicológico e a um uso extremamente estreito, padronizado, e que não tem riqueza nenhuma, não tem valor nenhum para mim, não pode absolutamente ser defendido. A princípio demonstrou, experiência concreta, prática nova, e eu só posso concordar que realmente é a situação a qual nós nos encontramos. Lembrando, houve uma das cenas aí sobre produção de documentos. Lembrando, uma grande parte, eu não vi, talvez a metade, não sei se tem estatística disso, mas das denúncias que chegam à nossa comissão de ética, comissão de orientação de ética, e dos processos judiciários, não necessariamente uma denúncia redunda em processo. A denúncia não tem fundamentação nenhuma. E aí, realmente, não tem sentido abrir o processo simplesmente para punir o psicólogo. Nós procuramos enfatizar o viés orientador da nossa comissão de ética. E também pelo fato de que você deve interpretar a lei, ou melhor, interpretar os fatos à luz da lei. Então, quando recebemos uma denúncia, ele simplesmente vai verificar se os fatos ali narrados tem alguma possibilidade, algum indício de que realmente a psicóloga ou o psicólogo denunciado tem infringido algum ponto do Código de Ética. Então, nós interpretamos os fatos à luz
do nosso código de ética psicológica. A lei deve ser interpretada, não tem aplicação automática. Enfim, uma boa parte das denúncias recebidas e dos processos que se abrem agora diz respeito ao trabalho dos psicólogos ao elaborar documentos resultantes de avaliação psicológica. Tá? Laudo, parecer, atestados, etc. Então, para ver como é importante que os psicólogos brasileiros atentem para isso e procurem melhorar a sua atividade nesse sentido. Né? E, naturalmente, melhorem o próprio uso dos instrumentos que eles têm em mãos, como os testes psicológicos. Para não cair novamente nessa armadilha, né, de ser denunciados